Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para um bate-papo aí, uma resenha, uma mini resenha, uma dica, enfim, sobre um livro aí que já é um clássico, né, da literatura evangélica. Mas antes de falarmos sobre ele, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente aí para engajar o canal, para ajudar o canal a crescer. O próprio YouTube vai divulgando mais ele quando você comenta, quando você dá o like. Amém? Ok? Muito bem. Aqui, ó. Carta aos Romanos, o clássico comentário de Karl Barth, da editora Fonte Editorial. Para muitos, Karl Barth é considerado o maior teólogo do século XX, para muitos, né? E diz aqui, temos essa obra aqui, ele é um livro que possui aqui 850, mais de 850 páginas, irmãos. Carta aos Romanos, o que diz aqui a contracapa. Um clássico da teologia do século XX. Este comentário de Barth, da Carta aos Romanos, é leitura indispensável para quem quer entender os rumos da teologia contemporânea. Muito mais do que um comentário da Epístola Paulina, de enorme importância para estudiosos do Novo Testamento, trata-se de um tratado teológico que ficou conhecido como responsável pelo golpe fatal contra o liberalismo neocantiano do século XIX. Karl Barth tem sido avaliado por muitos como o maior teólogo do século XX. Considerando-se um pensador cristão reformado e ortodoxo, daí o epíteto neo-ortodoxo, que Barth não apreciava. Barth combateu as diferentes formas de liberalismo teológico durante toda a sua carreira. Diz Kleinmacher a Bultmann. Mesmo assim, Barth é considerado por muitos críticos conservadores como um criptoliberal e um pensador heterodoxo. O exame das fontes primárias por cada estudioso parece ser o melhor caminho para entender melhor se este controvertido autor. E nada melhor que começar pelo primeiro livro de destaque de Barth, a Carta aos Romanos. Esta edição crítica e acadêmica contém o texto completo da obra traduzindo diretamente do original alemão, com comentários pelo tradutor, um dos maiores estudiosos do pensamento de Karl Barth no Brasil, é o presbitério Lindolfo Anders, ok? O presbítero, né? Vamos lá. Então, como é que se divide? O índice dele vem atrás, né? Assim, a letra não é uma fonte muito grande, mas é tranquilo para leitura. Você que é míope como eu aí, talvez tenha dificuldade, né? Mas é uma letra confortável. Então ele se divide aqui, ó. Essa edição, né, da Fonte Editorial é de 2009, quinta edição. O título original é de 1967, ok? Der Römerbrief, alemão, de 67. Portanto, aí, 53 anos, traduzido diretamente do título alemão. Então, vem o índice, vem o prefácio de Karl Barth, depois vem um prefácio do Karl Barth da primeira edição, depois vem o prefácio do autor do Karl Barth da quinta edição, depois vem outro prefácio de Karl Barth da sexta edição, depois vem uma apresentação. Tudo isso são em 25 páginas iniciais. O capítulo 1, né, ele vai comentar ali o capítulo 1, o próprio capítulo 1 de Romanos. O capítulo 2 do livro, ele vai comentar o capítulo 2 da Epístola aos Romanos. Vai falar sobre o juiz, o julgamento, os comentários. Capítulo 3, a lei, Jesus, somente pela fé, e comentários sobre a Epístola aos Romanos. O capítulo 4 ele vai abordar um trechinho da Epístola do capítulo 3 e o capítulo, até o capítulo 4 todo. Vai falar sobre fé e milagres, fé é começo, fé é criação, da utilidade da história. O capítulo 5, ele vai analisar o capítulo 5 da Epístola, o novo homem, o mundo novo, e um comentário sobre isso. O capítulo 6, ele vai abordar, obviamente, o capítulo 6 da Epístola, vai falar sobre o poder da ressurreição, o poder da obediência, a graça. Ok. Aí vem o capítulo 7. Ele vai falar sobre o limite da religião, né? Isso tudo no capítulo 7 também da Epístola aos Romanos.
Ele vai falar sobre a significação, o sentido da religião, a realidade da religião. Capítulo 8, ele vai falar sobre a decisão. 8. Ele vai falar sobre a decisão, a verdade, o amor. Ele vai comentar sobre o Espírito Santo. Capítulo 9, ele vai falar sobre o Deus de Jacó, o Deus de Esaú. Vai entrar nessa questão tão debatida entre calvinistas e arminianos, né? Falando sobre a soberania de Deus. Capítulo 10, a crise do conhecimento. O capítulo 10 do livro vai do capítulo 9, abordar trecho do capítulo 9 e o capítulo 10. Ok? E o capítulo 11, a unidade de Deus, ele vai abordar, vai falar sobre a palavra de fora, o alvo. Capítulo 12 a 14, ele vai falar o problema da ética, a base fundamental, possibilidades positivas, comentários, a grande possibilidade negativa, a crise da livre mordomia da vida. Capítulo 15, o apóstolo e a comunidade. Ok? E no final, ele vai comentar, vai falar sobre o próprio índice aqui. Vamos ler um trechinho aqui, vamos lá, página 425. Ele vai comentar um pouco sobre o capítulo 8 da Epístola aos Romanos. 425. Diz assim: o autor dá ao capítulo o título geral O Espírito e o subdivide em 3 partes: decisão, verdade e amor. Ele diz assim: que decisão se refere o título que dá a esta primeira parte? A resposta vem na exegese dos versículos 5 a 9, que Barth inicia afirmando que o Espírito é a decisão eterna. E, pois, do Espírito que ele trata, procurando mostrar o relacionamento entre o Espírito e as outras 2 pessoas da Santíssima Trindade. Já vou pular já, porque isso aí foi um comentário do organizador. Tá, vou entrar no próprio comentário de Barth agora. Gente, eu comprei esse livro, chegou pra mim, tem nem uma semana, tá? Comecei a ler os prefácios agora. Ele diz assim: não há sentença de morte contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Do que falávamos? Acaso era da religião, com possibilidade humana? Ou foi da liberdade que temos em Deus, além de todas as possibilidades humanas? Falávamos no pecado ou da justiça? Da morte ou da vida? Quem é este ser humano que realmente consegue perceber aquilo que acabamos de entender a respeito da limitação, do significado, da realidade da religião? De onde vem este ser que assim percebe? Como pode ele ver e discernir? De onde lhe vem este conhecimento? Quem lhe conta tudo isso? Quem lhe diz que ele é um ser humano? Ao fazermos tais perguntas, já estamos tocando o peixe elétrico e recebendo sua descarga, quais os ouvintes de Sócrates. Em virtude do domínio que Sócrates exercia sobre os seus interlocutores, ele foi comparado ao peixe elétrico, que imobiliza e anula com sua descarga aqueles que o tocam. Ao ser humano é difícil e até penoso admitir que ele seja criatura nula e incapaz, que é perante Deus. Esta situação o humilha e ele de per si não quer reconhecê-la. É preciso que alguém lhe diga. É preciso que a pergunta seja respondida, que a realidade lhe seja imaculada, ainda antes que ele a formule. É claro que o homem não deseja o cerceamento que Deus no mundo lhe impõe, e não procura, nunca o imaginou. Não o desejou nem preparou, pois ao voo, sair da delimitação, romper um cerco, ir além do perímetro que o aperta. É o princípio básico, consciente ou inconsciente, de toda atividade humana, de todas as pesquisas, análises, investigações científicas, de todos os sonhos, de todos os anseios, de todo o afã das criaturas humanas neste mundo. Ora, o ponto de onde, com um só relance de olhar, se pode observar todo o perímetro que delimita a área, ou a circunferência que define o círculo, certamente não está dentro dessa área. Assim também o homem deste mundo não pode, como tal, observar as suas próprias limitações hoje do mundo em que vive. Esta possibilidade de ver e reconhecer o seu próprio cerceamento é totalmente estranha, é nova, nunca dantes ouvida, e que todavia existiria ainda que nos submetêssemos e aceitássemos a proibição de espiar além da linha que nos confina, conforme Kant sugere. E talvez justamente por isso. Esse reconhecimento e essa percepção vem de fora do âmbito humano, vem de cima. A criatura, que não faz apenas sua autocrítica, que não fica exclusivamente a se lamentar
e assim menosprezar, mas se questiona na totalidade do seu ser, que vê a sua própria miséria. Essa criatura não sou eu, o eu deste mundo. Você percebeu? Ele faz teologia, assim, descomparando assim, especulações, né, filosóficas, né? Enfim, eu tinha há muito tempo tinha o desejo de comprar o comentário dele. Não me parece ser aquele, só de leitura de cara aqui, o comentário, ele comentando o capítulo de Romanos, não me parece ser aquele tipo de comentário que você vai consultar para trazer sermões no domingo, no próximo domingo. Deu para perceber? Me parece ser um comentário muito mais de reflexão. Não é aquele comentário prático para você pegar para preparar seu sermão. Hoje, sábado, tem que preparar o sermão para amanhã. Vou pegar o comentário de Bart. Ele é aquele comentário pós-mensagem, pós-pregação. É aquele comentário de reflexão. Com muitas especulações. Com muitas subjetividades. Enfim, deu para perceber que ele não vai direto ao ponto. Ele dá voltas, ele reflete. Isso tem muito de filósofo aqui, né? Então temos aí, querido, essa obra sensacional, considerado por muitos um dos maiores teólogos do século XX. Ele é da escola neoliberal, assim como Emil Brunner, ok? Dizem que ele foi liberal, mas após essa obra, ele, segundo os seus estudiosos, seus analistas, ele tenta voltar a ser ortodoxo, mas ainda com alguns pensamentos heterodoxos, então ele é classificado como do movimento da neo-ortodoxia. Enfim, para mim é uma obra nova, tinha um desejo de comprar há muito tempo, aproveitei a promoção lá da Livraria Cristã, R$41. Uma obra dessa, R$40 está a um bom preço. E se você já leu parte dessa obra, já leu tudo, se você conhece, gostaria de ouvir a sua opinião, o que você acha de Karl Barth, o que você achou especificamente desse comentário. Se, diferentemente dessa minha primeira análise, você sim vê esse comentário como um comentário de consulta para preparar sermões. Diz aí o que você achou, se você já leu, se você tem, se está no seu radar. Amém? E até o próximo vídeo. Deus abençoe.